Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui a à última sessão deste dia que já vai longo. Eu tenho muito gosto em estar aqui com três especialistas para debater este tema da reforma do sistema eleitoral e da abstenção, que, como a Teresa disse, já foi mencionado aqui e ali nas várias sessões anteriores. Nós aqui vamos falar expressamente desse tema. Antes de começar, deixem-me dizer que temos um painel que é misto do ponto de vista das línguas, é um bocadinho diferente, portanto o João Benoit vai falar em inglês, eu falo em português e os restantes oradores também vão falar em português. E além disso o João Benoit tem infelizmente que apanhar um avião e portanto às 17 horas vai sair do painel, mas o painel continua até às 18. Bom, dito isto, passo a apresentar os oradores. O João Benoit Pilet é professor e foi diretor do Departamento de Ciência Política na Universidade Livre de Bruxelas e é um dos maiores especialistas sobre sistemas eleitorais na Europa. Também tem trabalhado muito a questão da personalização do voto e muito obrigada por ter vindo. Depois o professor Manuel Meirinho Martins, que é presidente do ISCSP, doutorado em Ciência Política e que também tem desenvolvido trabalhos sobre o sistema eleitoral e, em particular, sobre a reforma do sistema eleitoral em Portugal. Portanto, participou num livro em 2008, que foi uma proposta de reforma do sistema eleitoral, talvez das mais importantes que foram discutidas nos últimos 10 anos. E, mais recentemente, foi deputado independente na bancada do PSD, portanto, entre 2011 e 2015, onde esteve também envolvido em propostas da reforma do sistema eleitoral por parte desse partido. E, em terceiro lugar, a Joana Azevedo, que é investigadora e professora auxiliar no ISCTE e que é socióloga e está aqui agora envolvida num projeto sobre a participação eleitoral dos imigrantes. Como muitos de vocês saberão, houve uma mudança na lei eleitoral permitindo, desde agosto, e ela poderá explicar melhor, o recenseamento automático dos imigrantes e, portanto, há aqui questões sobre esta alteração e que impacto poderá ter. Portanto, como podem ver, eles vão abordar, a ideia é que abordem a questão da reforma do sistema eleitoral em níveis bastante diferentes. Por um lado, comparativamente, no caso de João Benoit Pilet, por outro lado, a nível de Portugal, no caso do Manuel Meirinho Martins e a Joana Azevedo, do ponto de vista do voto externo. Muito obrigada. Então, eu começaria por colocar uma questão aos três, que é a seguinte. Em geral, que influência é que as instituições do sistema eleitoral podem ter sobre a participação? O que é que nós podemos esperar da relação entre participação eleitoral e, sistema eleitoral e o voto? E começaria pelo João Benoit. Thank you. Thank you for that question. And I think it's a very important question, and there has been quite some research on the topic. The idea is that it's very complicated to boost turnout. It's complicated if you introduce reforms that would take years to produce an effect. If you, for example, introduce civic education courses, it would take 6-10 years before you see anything, while changing institutions could be expected to be easier and to have a faster effect. But unfortunately, what we see in the literature is that it does not work that much. It has an effect. It has an effect on voters. It may have an effect on turnout, but we should not overestimate the effect. So what was really central in political science when we were discussing the impact of the electoral system on turnout was the difference between proportional system and majority systems. So proportional systems are systems like in Portugal, where the general idea is that you have a share of vote, let's say 20%, and you're going to have a share of seat that is correspondent, 20%. And the majority systems would be the system that you would have, for example, in the UK, where the idea is that the winner is going to win the seats. And so the idea would be to produce a single-party majority government, and that single-party majority government would be formed by
the party that has won most votes, but with no direct relations to proportionality. And so there has been a debate on what is going to lead voters to vote more. And the general view, if I had to summarize, that the difference is very tiny. We may expect an impact of an increase of 3 to 5% in turnout if you have a PR system compared to a majority system. So that is not huge, but that is significant. So there is an effect, But the surprising, that's the overall effect. But what we should keep in mind is that this limited overall effect, let's say 3 to 5%, is due to the fact that some voters would be motivated by proportionality, while other voters would be disappointed about proportionality and would then decide to stay home. So those voters that are motivated by proportionality, what are they motivated with? They're motivated with, first, the idea that their vote will count. Their vote will always count. So if you are in Lisbon and there are 47 seats, you know that a party with 2% has a chance of having a seat, of winning a seat. And so even if you support a small party, you know you have a say. In the majority systems, if you are a supporter, let's say, of the Green Party, and you know that the Green parties are going to have 10% of the votes, why would you bother going out and voting? You know that they will never get a majority in your district. So that would create an incentive for people to vote more under proportionality. Second, because every single vote counts, and you don't have what we call a safe seat, which is a situation where we know in advance who is going to be elected, because of that, parties are also going to be expected to mobilize more. That is the idea. And then finally, the idea is that if you have more parties on the ballot, the likelihood that you have a good match, that you find a party that you like, would be higher. So that's the general idea. And indeed, we observe these effects. We observe that with more proportionality, you have a slight increase in turnout. You observe that you may have, when you have no safe seats, when you have every vote count situation, you do have a bit more vote. But the problem is that you have other effect that goes in the opposite direction. And you know it with Portugal, and we know it in countries that have proportional systems. When you have proportional systems, you have more parties, and that has two impacts. First, it's more complex, so you have to learn about more parties and what they propose, and complexity could deter people to go out and vote. If you have to figure out what exactly is the difference between party number 13 and number 14, it's more complicated than if you only have two parties. And the other aspect is that when you have a majority system, you know easily what is the impact and the relationship between your votes, the electoral results, and who is in government. You don't have coalition government. In countries that are proportional representation systems like Portugal, you either have a complicated minority government with a ruling parties and then some parties that are going to be supporting that minority government, or you have a coalition government. And so the exact relationship between the results on the day of the election and how the government is formed is a bit more complex. And if you're in a country like mine, like in Belgium, where you have 13 parties in parliament and you have 5 parties in government, and that it may take sometimes months, and the worst was even more, almost 2 years to form a coalition government, then it's problematic for you. And so you're more likely to decide, I'm not going out to vote, because I don't see exactly how my vote is translated into a coalition government. And these contradictory effects have the consequence that the overall effect of proportionality versus majority system is very tiny. And so we may think it's seducing to play with institutions, and it is going to have an effect on voters, but thinking and believing that it's the magical remedy for abstention, and that you would move an abstention that is at 58 or 65%, and it will go up to 90% of participation just because you would abolish the smaller district in Portugal and you would just have large district, or just because you would move to a majority system or a mixed system. I think it's a dream that is never going to come true. Thank you very much. So
Desculpe. Manel Meirinho, comungas deste ceticismo em relação às possibilidades, às virtualidades de uma reforma do sistema eleitoral. Por favor, dá-nos um contexto daquilo que tem sido o debate sobre a reforma do sistema eleitoral em Portugal. Que propostas principais é que têm sido avançadas e de que forma é que elas tentam dar resposta ao fenómeno da abstenção ou, pelo contrário, têm outras preocupações? Muito obrigado, Marina. Queria também agradecer o convite. Uma nota só de enquadramento que eu diria, partilhando o que foi dito anteriormente pelo meu colega, se nós tivéssemos que dar uma resposta à pergunta deste painel, eu diria que, por si só, o sistema eleitoral não tem capacidade para tratar de problemas da dimensão e da natureza da abstenção à escala em que ela se encontra, por exemplo, no nosso país. E nem os sistemas eleitorais foram desenhados para isso, porque eles vivem numa tensão entre, é uma espécie de trade-off entre gerar governabilidade, gerar proporcionalidade, gerar participação, gerar representação. E, portanto, à partida é muito importante que nós coloquemos logo esta questão. Têm os sistemas eleitorais, qualquer que eles sejam, maioritários, proporcionais, mistos, propriedades intrínsecas para tratar deste problema? Não têm. E por isso mesmo não têm capacidade de resposta para resolver problemas desta amplitude. Concordo com algumas alterações, não tanto até nos sistemas, mas mais particularmente nas regras eleitorais, são duas coisas diferentes. A idade do voto não é uma matéria, por exemplo, de sistema eleitoral, mas de regras eleitorais. Poderão alavancar e melhorar algumas matérias. Eventualmente há muita crença errada em muitas reformas que já foram feitas noutros países com alterações pontuais em muitas matérias dos sistemas eleitorais que não tiveram o efeito desejado, exatamente por esta tensão. A segunda questão é quando tratamos da abstenção, e em particular à escala, por exemplo, da nossa, e não só, é se nós temos ou não temos um problema, ou seja, se a abstenção é um problema. E eu tendo a colocar sempre uma discussão desta matéria, é se a abstenção é em si um problema. E qual é que é a escala do problema? Ou seja, a partir de que escala de abstenção nos devemos preocupar? Quando ela atinge 30%, 40%, 50%, 60% ou 70%, há países que para o Parlamento Europeu chegam a ter 90% de abstenção, e nós temos e sabemos que houve líderes políticos que foram eleitos com 100% dos votos, zero de abstenção. E alguns deles foram ditadores. Portanto, eu tendo a entender que a abstenção em si, vista deste ponto de vista, não é um problema, a não ser quando ela atinge determinadas proporções, mas, sobretudo, não é um problema que possa ser tratado só por via do sistema eleitoral. Donde este problema da abstenção abre outros problemas que, para mim, são muito mais substantivos e que merecem, sim, uma reflexão, como as questões da qualidade da representação política, que hoje é, efetivamente, um dos problemas mais importantes, pode-se relacionar em boa parte com a abstenção, mas não só. Os problemas que nós hoje detectamos da desconfiança, da credibilidade da classe política, são problemas muito mais profundos e muito mais, eu diria, temporalmente mais difíceis de tratar do que propriamente a questão da abstenção. E, portanto, poderá aqui levantar algum celema o Manel Meirinho dizer, atenção, que temos... Há até autores que acham que a abstenção é boa, porque enquanto houver, pelo menos leva-nos a discutir o que é que é preciso fazer. E se não houver, muitos dos líderes políticos o sistema não recebe inputs para tratar desse assunto. Mas isso é uma dimensão de enquadramento. No nosso caso, na verdade, nós não tivemos nenhuma reforma do sistema eleitoral, tirando a alteração do número de deputados para a Assembleia da República, e houve uma alteração no caso do sistema eleitoral para os Açores, porque havia um problema de compensação, por causa dos círculos. No fundo, chegámos a uma situação nos Açores, como sabem, que chegavam a ganhar os que perdiam, e, portanto, nós não tivemos ainda nenhuma reforma que se possa dizer do sistema eleitoral, embora já tivéssemos para aí umas 30 a 40 tentativas de reforma desde 76. Chamando propriamente tentativas de reforma, nós temos uma base justificativa de todas as reformas que é, em boa parte, uma mentira. Ou seja, sempre que a classe política, perante os resultados das eleições, diz que é preciso reformar o sistema eleitoral, na verdade está a dizer que não quer fazer nada. Porque, em boa parte, não é possível reformá-lo, porque a classe política não tem condições de acordar uma reforma do sistema eleitoral. Na verdade, uma reforma substantiva de qualquer sistema, seja para corrigir o círculo, seja para corrigir as proporcionalidades, chama a atenção que, no nosso caso, não temos um problema estruturante de proporcionalidade do sistema, como é sabido, também não temos problema de governabilidade.
Praticamente em 30 anos nós tivemos soluções de governabilidade, em 25 anos tivemos governos que cumpriram os mandatos. Ultimamente, esse problema, do ponto de vista técnico, não existe, e político também não. Mas eu diria que as reformas, ou as tentativas de reformas em Portugal, pelo menos quando elas foram desenhadas do ponto de vista da academia, dos técnicos, elas foram todas muito orientadas para corrigir um problema da qualidade da representação. São todas orientadas para isso. Mas na certeza prévia, está ali o Pedro que também participou em vários, e a Marina também, eu devo ter as costas crivadas de balas por tantas reformas que tentámos fazer e não conseguimos, o Pedro também, a Marina também, porque efetivamente acho que o problema está mal colocado, ou seja, para se fazer uma reforma do sistema eleitoral, há pelo menos 2 ou 3 regras básicas. Se os partidos maiores, porque a reforma tem que ser aprovada por 2/3, não estiverem de acordo, ela não se reforma. Como para haver uma reforma, a base é uma base de negócio de cálculos e benefícios entre os maiores partidos. Como as reformas, em regra, colocam isso em causa, não há acordo. Como a sociedade civil não tem força para colocar o problema da reforma, ou seja, não se fazem de baixo para cima, nem eu conheço nenhum país que tenha feito reformas de baixo para cima. Isso é preciso países que tenham uma capacidade da sociedade civil e da própria academia e por aí fora para impor, entre aspas, essa reforma. Portanto, em certa medida, diria que do ponto de vista de uma reforma estruturante do sistema eleitoral, sintetizando eu todas elas, sobretudo as últimas, e os estudos que eu conheço, estudos muito consolidados, com cálculo de efeitos sobre um conjunto de indicadores. Por exemplo, as reformas que eu conheço feitas e tecnicamente suportadas em Portugal não calculam nunca o efeito sobre a abstenção, porque é impossível de calcular. Nós podemos calcular alguns efeitos mecânicos, mas os efeitos sistémicos depois é muito complicado de calcular. Mas a preocupação tem sido muito orientada para aquilo que se identifica como sendo o principal problema da democracia portuguesa, que é paralelo com muitas outras democracias, que é um problema de distanciamento da classe política, é um problema de qualidade da representação, é um problema de credibilidade da ação política, de ligação entre eleito e eleitor, e também nesta matéria, para sintetizar e passarmos a palavra para a frente, depois teremos aqui com certeza muito mais matéria sobre isto para falar, mesmo nesta parte é muito difícil que o sistema eleitoral corrija, tenha propriedades curativas para resolver problemas da qualidade da democracia a esta escala. Eu tenho dito que muitas das chamadas matérias de inovação democrática, nós somos das democracias menos inovadoras, ou seja, não temos introduzido rigorosamente nada no nosso sistema, zero. Muito daquilo que eu há bocado ouvi falar, por exemplo, voto eletrónico. É preciso saber que para instalar voto eletrónico em Portugal é preciso 1,5 mil milhões de euros, então não há hipótese, os estudos estão feitos. Quanto? 1,5. Há 10 anos uma empresa de consultoria tinha feito um programa para o governo e o orçamento que lhe entregou foi 900 mil euros. E, portanto, creio eu que agora, atualizado... E, portanto, essas soluções não são mágicas. A democracia e a qualidade não se resolve com problemas desta natureza. Mas há capacidade para introduzirmos um conjunto de alterações pontuais que não são reformas sistémicas do sistema, que eu acho que essas são totalmente impossíveis. Eu, como já nisto há 30 anos, se cá estiver mais outros 30, pago para ver. E creio que muitos dos que têm trabalhado em reformas do sistema eleitoral, posso-vos dizer que a primeira grande tentativa de reforma, na altura era Secretário de Estado, o atual Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, envolveu, sei lá, todas as universidades portuguesas, consultoras, foi a chamada reforma, ou tentativa de reforma do século para introduzirmos o sistema misto alemão. Eu penso que o Pedro também ainda se lembra, e a Marina também. Foram produzidos para aí 1 tonelada de estudos que ainda existem lá nos ministérios, com cálculo e desenho dos círculos, que é uma coisa que nos círculos nominais é profundamente anacrónica, porque não é possível desenhar círculos de forma estável. E ficou tudo na gaveta, não se fez nada. Na altura era o fetichismo da personalização. Eu posso dizer uma coisa, antecipando algum debate, que nós, se olharmos para a natureza das nossas eleições e do sistema eleitoral, na verdade, como eu disse há bocado, tirando os Açores, nada se mudou. O sistema eleitoral mantém-se desde 76 em todas as eleições da mesma maneira. Não houve alterações. Mas, na verdade, houve uma grande alteração que acompanhou a inalteração do sistema eleitoral, que foi a maneira como se captura o poder. Como é que se pede o voto? E todos nós sabemos que desde 76 até agora,
a personalização das campanhas e a maneira como as máquinas eleitorais e os líderes hoje disputam o voto é altamente personalizada. Portanto, nós não temos um sistema de voto personalizado, como voto preferencial, mas temos um sistema de conquista do voto de forma altamente personalizada. Muito afeta até nas lideranças. Mas eu depois já regresso mais a este tema e mesmo assim, a abstenção é como é. Muito obrigada. Joana, de que forma é que quem olha para o voto dos imigrantes pensa esta questão do sistema eleitoral e da abstenção, sabendo nós que a abstenção é muito elevada, não é, entre a comunidade imigrante? Começo por agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar todos. Nós temos vindo a assistir, na última década, um movimento muito significativo de saídas do país. Nós consideramos que estamos hoje a entrar num que chamamos o quarto ciclo ou a quarta vaga da imigração portuguesa. Se inicialmente estas saídas se situavam na ordem dos 75 mil, dos 80 mil saídas anuais, elas foram crescendo e atingindo um pico, chegando às 100 mil saídas anuais e em 2012 às 120 mil saídas anuais. E esse movimento tem vindo a decrescer ligeiramente nos últimos anos, portanto acompanhando a retoma económica, mas o que sabemos é que nos últimos anos saíram muitos portugueses do país e interessou-nos em especial perceber como é que essa vaga que estava a sair do país e em particular depois também associada à crise económica, que relação é que mantinham com o país, que interesse é que tinham de participação eleitoral e de envolvimento nas questões do país e foi por essa via que começámos um pequeno estudo modesto sobre essa relação dos emigrantes com o país. É evidente que olhando para aquilo que tem sido a participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro, o facto que assinalamos como mais relevante é este decréscimo de participação, esta abstenção que se acentua de eleição para eleição. Nós, se calhar, começamos por fazer aqui um recorte sobre qual é a situação específica da imigração portuguesa no que diz respeito à participação eleitoral. Portanto, os nossos portugueses residentes no estrangeiro podem participar nas eleições do país desde o início do processo democrático, transição democrática. Se essa participação inicialmente foi bastante alta e se situava acima dos 60%, ela foi acompanhando o sentido também do aumento da abstenção eleitoral a nível nacional, mas no caso da imigração, esse processo começou muito mais cedo e foi muito mais acentuado, não é? E, portanto, temos alguma comparabilidade com o caso da participação a nível nacional, mas no caso da imigração, de facto, o desafio é muito grande. O desafio é grande também porquê? Porque não há uma imigração portuguesa e isso acho que é o grande desafio também no nosso tipo de análise, é que existem várias imigrações, estas vagas sucessivas, que vamos já na quarta, de imigração portuguesa, são compostas de diferentes perfis. Nós estamos em mais de 100 países no mundo, a nossa presença é geograficamente muito dispersa e é evidente que os portugueses residentes no estrangeiro têm diferentes modos de se relacionar com a participação em Portugal e isso varia consoante o seu perfil, consoante o país onde estão inseridos. No nosso caso, não sei se vale a pena mencionar já, mas há uma divisão entre o Círculo da Europa e o Círculo de Fora da Europa e, portanto, os portugueses residentes no estrangeiro, o seu voto contribui para eleger 2 deputados pelo Círculo da Europa e 2 deputados pelo Círculo de Fora da Europa. Uma das limitações, mas aqui
perfeitamente em sintonia, de acordo com aquilo que têm dito os colegas aqui. Não há um único fator que possa explicar e contribuir para termos... Mas um dos elementos que tem sido colocado quando analisamos o voto dos imigrantes é referir que, independentemente do número de portugueses residentes no estrangeiro que votem, são sempre os mesmos 4 deputados que são eleitos. Não sabemos se haveria mudanças significativas se pudesse haver um sistema diferente. Sabemos que isso tem sido apontado pelas próprias comunidades, não é? Tem sido um dos elementos colocados pelas próprias comunidades, entre outros. Um dos aspectos que eu acho muito interessante da atual mudança do que aconteceu nos direitos de participação, mas mais em especial na questão do recenseamento eleitoral dirigida à imigração portuguesa, é que, apesar de sabermos que há uma abstenção grande, é da iniciativa de uma petição dos próprios portugueses residentes no estrangeiro que nasce a iniciativa de alterar o recenseamento para passar a recenseamento automático. Não sei muito sobre a iniciativa da petição, sei que ela é uma petição que vem assumida pelo conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido, que é um dos países para onde nós hoje temos mais imigração, mas essa petição vinha com um conjunto conjunto de pedidos para serem tomados em conta, um dos quais desburocratizar, no fundo, os modos de possibilidade de participação nas eleições. E eu penso que essa medida que foi agora tomada em agosto vem no sentido de dar resposta a algumas das reivindicações que os portugueses no estrangeiro têm feito ao longo destas últimas décadas. Muito obrigada aos 3. A minha próxima questão tem a ver com algo que foi mencionado por vários de vocês, que é, nomeadamente do Manuel Meirinho Martins, que é a questão da qualidade da representação. Portanto, acho que é inequívoco que não há uma relação direta, não conseguimos estabelecer uma relação direta entre o sistema eleitoral e a abstenção, mas poderá haver variáveis que servem de intermediários, nomeadamente a qualidade da representação pode ter um eventual impacto na participação eleitoral e ela própria ser afetada pelo sistema eleitoral. Talvez o interesse pela política, que foi aqui mencionado hoje de manhã, a própria identificação partidária, tenha algo a ver, esteja um pouco dependente da qualidade da representação. Então, desse ponto de vista, colocava a questão de qual é a importância, que importância é que que podem ter sistemas eleitorais que são mais personalizados, ou seja, onde os eleitores podem escolher os seus representantes. Que impacto é que isso pode ter na participação eleitoral? Isto do ponto de vista comparativo e depois, no vosso caso, perguntar pela personalização, não como algo que existe pela forma como os políticos funcionam, mas uma reforma eleitoral do ponto de vista de uma maior personalização do sistema, se isso poderia ter algum impacto. Os 3, e começo pelo João Benoit, por favor. You're right that another dimension of electoral system that we've not discussed is not about voting for a party or another, but whether you're allowed to decide which candidates within the party you're going to elect. And in that respect, Portugal is an outlier. In most European countries that are using proportional representation with lists, voters may tick the name of the candidates they prefer. And what we've seen is that this trend to allow voters to decide not only what party they're voting for, but also what candidates they would like to vote for within the party, that idea has increased across Europe. We've had many reforms, especially since the 1990s and even more in the last 15 years, where we have increased the capacity to vote for a candidate within a list and to have a major impact on who is going to be elected. If I take, so you have countries that have, for example, shifted to fully open list system. That is a system where you
tick the name of candidates within the list, and it's the vote for these candidates that are going to decide who is going to win the seats that the party overall has won. And that is, in that respect, we see that Portugal is very uncommon. Spain would be another example, but the Iberic Peninsula in that respect would be very different from the rest of Europe. But here again, the relation with turnout is complicated, because you may say that it's going to be positive for turnout. You may expect, for example, that people will be happy if you tell them you're not simply voting for parties, but you may decide what candidate you like. And if you have campaigns, and I've heard that in Portugal campaigns are very personalized. So if you have campaigns that are very personalized, and if you have candidates who have to go out and get the votes under their name and not simply under the name of the party, you may expect that it's going to lead voters to vote more. But at the same time, it would make the system even more complicated. It's even more demanding for voters. Because voters have to decide first what party they would like to vote for, and then they have to figure out what are the differences between the candidates and decide what candidates they're going to vote for. So it's even more complex. And it would also, and that we've seen in scientific research, it will also lead to some form of dispute within the party. Because if you want to be elected, you have to tell the voters, vote for my party, because we are better, but within the party, vote for me, because I'm better than the others. And so that creates problems within the parties, and that may lead to some dissatisfaction with the way elections are being held. So again, we have conflicting views. And what we see from countries that have introduced personalizing reform, that is, that have decided that voters can decide on what candidate they want to support within the list, what we see is that, again, the effect of such reforms is very tiny. It's very tiny, and it takes time to be implemented. So we've analyzed 17 cases of such reforms across Europe, and we see that at the first election after the reform, we have no effect on turnout. No effect on turnout. But what you see is that after 2 or 3 elections, you may again have a tiny effect, and then when you control for other types of changes over time within the country, you would have, again, a little boost, around 2% in turnout. So again, I'm not saying it's a bad idea to do that for Portugal, but for boosting turnout, that's probably not the best reason to do that. Thank you. Manuel. Marina, eu acho que a Marina coloca o problema substantivo que eu até há bocado já aflorei. Quando nós falamos na questão da qualidade da representação, e para não cansar muito e para abreviar, coloca necessariamente o problema noutras dimensões do funcionamento das democracias, porque a qualidade da representação tem mais a ver com a relação eleito-eleitor no funcionamento da democracia e leva-nos também para dimensões como a reforma dos partidos, das instituições, do Parlamento e por aí fora, que não sendo tratadas à mesma escala, nós tentamos, pela via do sistema eleitoral, corrigir aspectos, por exemplo, de personalização do voto, mas sem termos do outro lado mudança, não há hipótese, porque o impacto que, por exemplo, um sistema de personalização do voto, voto preferencial, por exemplo, eu concordo, grande parte das reformas que têm sido feitas, e com muita dificuldade, têm sido feitas orientadas para as questões da personalização do voto. Há várias soluções, mas muitas delas têm ido pelo chamado voto preferencial, com várias opções, geralmente pode ter voto duplo ou não, mas isso depois implica uma grande reforma do sistema, como por exemplo as questões dos círculos, implica necessariamente uma alteração radical na maneira como se faz a seleção e o recrutamento partidário, implica necessariamente a maneira como se faz campanhas, tem custos acrescidos para os eleitores, o custo de obtenção de informação é brutalmente diferente do que é agora, e também pode ter um conjunto de efeitos negativos, porque todo o sistema de voto preferencial tem grandes vantagens e tem desvantagens, como tem os sistemas de voto uninominal ou mistos. Portanto, também os sistemas de votação, que em regra, para termos sistemas de votação personalizados, temos que ter sistemas eleitorais compagináveis com essa seleção. Por exemplo, no nosso caso, a alteração dos círculos obrigava a reconfigurar todo o sistema de círculos, porque os sistemas de voto preferencial não são possíveis de aplicar em círculos eleitorais de magnitude alta. Por exemplo, Lisboa, com 47 deputados, não se pode aplicar voto preferencial, porque então eram precisas 40 páginas para o eleitor de escrutinar. Portanto, em síntese, o que é que eu digo? Há, efetivamente, uma grande tendência, uma grande reflexão sobre como melhorar a qualidade da representação com o contributo do sistema eleitoral por via da personalização da escolha. Espanha também tem vindo a discutir e não conseguiu ainda desbloquear as listas. Estou a olhar para o Pedro, eu creio que ainda não conseguiram e não vão conseguir, e nós também.
é um problema, porque isso implica desbloquear as listas. Nós temos listas fechadas e bloqueadas e, portanto, para um sistema de voto preferencial, não sei como é que iam reagir os deputados. Eu tentei fazer uma reforma quando estava no Parlamento e a primeira reação que eu tive, eu posso dizer isto publicamente porque também foi público, quando se falava em desbloquear as listas, caiu o Carme Trindade porque os deputados não querem que haja desbloqueamento das listas, porque a lógica da luta pelo poder dos deputados, dos candidatos, é ter assegurado a eleição. E, portanto, também é muito difícil, do ponto de vista intrapartidário, introduzir reformas, porque também os candidatos fazem cálculo de benefícios e de custos. Mas, concordando, por essa via, o incremento, a possibilidade de diminuir a abstenção por via da personalização do voto, a não ser no longo prazo e combinado com muitas outras alterações, é quase, digamos, impossível e o incremento será baixo. Os casos que eu conheço que introduziram votos preferenciais, o valor da abstenção, ou seja, do incremento da abstenção, se assim podemos analisar, foi baixíssimo e, em alguns casos, até baixou. Exatamente por causa do problema da competição intrapartidária. Levanta também um problema da qualidade da escolha e da capacidade do eleitor ter informação suficiente para fazer a escolha. Há casos de escolhas muito complexas, ou seja, a ordenação completa dos candidatos, há outros casos de escolha mais simples. Mas isto depois era um problema muito técnico. Em síntese, o que é que eu diria, Marina? Os sistemas que se orientam para melhorar a qualidade da representação só por via da personalização do voto têm pouca capacidade de resolver este problema, precisam de ser combinados. Por exemplo, só uma nota. Os sistemas de personalização de voto que eu conheço, o Estado investiu milhares e milhares de euros em informação para o eleitor, porque se não lhe explicarmos, as operações eleitorais podem funcionar como tipo de voto de cabresto. Ou, em certa medida, até haver uma espécie de negócio local do voto. Porque, por exemplo, os sistemas de voto preferencial implicam uma cota, porque não tem que ser eleitos através de uma cota, ou seja, para que alguém possa ser eleito por sistema preferencial tem que atingir pelo menos um nível de uma cota. E, portanto, este caso, esta possível alteração dos sistemas mais personalizados é aquele que mais implica mudança nas estruturas mais determinantes da democracia. Desde logo nos partidos, que são a primeira entidade dos sistemas democráticos que precisam de olhar para isso, nas instituições, e não só nas instituições centrais, também nas instituições locais, porque reparem que nós temos nas autárquicas, como sabem, hoje deve com certeza aqui ter sido apresentadas as eleições autárquicas em Portugal, ditas de alta personalização e de alto localismo, têm tido taxas de abstenção enormíssimas, desde sempre. Há eleição mais personalizada do que as eleições locais. Há eleição mais localizada do que as eleições locais. Há eleição mais personalizada do que as máquinas partidárias ao nível das autarquias porem todo o esforço na captura do voto de forma direta. Há presidentes de Câmara que conhecem os eleitores, em conselhos com 1000 eleitores, não só os conhecem, têm uma relação direta de várias natureza. Portanto, o problema da personalização também tem depois esses efeitos. Ou seja, em síntese, eu diria que é verdade e reconheço que nós podemos sempre introduzir melhorias. O recenseamento automático que aqui falou, sim, é uma desburocratização, são medidas de desburocratização. O voto em mobilidade, volto outra vez a olhar para o Pedro, também já esteve comigo numa comissão para estudarmos o voto em mobilidade. Não sei se toda a gente sabe o que é o voto em mobilidade, mas a ideia é, se eu for passar férias ao Algarve no dia das eleições, poder votar na zona onde estou e o meu cartão de eleitor ser descarregado no central. Acho que foi para aí há 10 anos, não foi, Pedro? Nessa altura não foi envolvido muito dinheiro porque o decisor político parou a tempo. Mas mesmo assim, por exemplo, é outra medida que se pode fazer. Mas são medidas que exigem muito, muito trabalho e até muito investimento. Há bocado ouvi aqui falar na questão da seleção dos deputados, na distribuição dos deputados por círculos. É muito fácil, podemos mudar, em vez da fórmula de D'Hondt, mudamos para a cota DER. A cota DER simples é a cota mais proporcional que existem, como sabem. O método D'Hondt é o método mais desproporcional dos proporcionais. Também é fácil mudar. E, por exemplo, podíamos ter uma escolha, uma distribuição dos deputados pelos círculos muito mais corretiva. Os cálculos estão feitos e basta simular e vemos que os círculos eleitorais mais pequenos, que elegem menos deputados, beneficiariam. Portanto, há muita coisa que se pode fazer por esta via, mas a questão substantiva, volto, é o problema da qualidade da representação. Muito obrigada. E agora calma. Joana, por favor.
Eu penso que quando estamos a olhar para o caso da participação dos portugueses residentes no estrangeiro, aquilo que temos ouvido como principal preocupação por parte destes portugueses residentes no estrangeiro é a fraca expressão de preocupações que eles têm nos programas partidários. Portanto, há questões que são bastante importantes e para as quais os partidos são convocados. Sobretudo agora, penso que é um desafio no quadro desta alteração ao recenseamento eleitoral, a dar resposta no que diz respeito a esta questão. Quando nós olhamos e fizemos este exercício para as eleições de 2009, para os programas partidários dos partidos, vemos que existe uma preocupação com a imigração, mas essa preocupação nem sempre reflete as principais questões que se levantam à imigração portuguesa. Os portugueses residentes no estrangeiro sentem uma distância grande em relação aos partidos em Portugal. Os deputados eleitos pela imigração têm alguma relação com a imigração, têm algumas, mas não o suficiente para dar resposta àquilo que é a dimensão que temos hoje na imigração portuguesa. E, portanto, o que acontece é que ao longo das últimas décadas temos visto uma espécie de estagnação daquilo que é a relação dos partidos e aquilo que é com a imigração portuguesa. As eleições também não têm trazido novidades, não é? Portanto, nós temos 3 deputados eleitos pelo PSD, 1 deputado eleito pelo PS na generalidade das eleições legislativas e, portanto, haveria aqui que, da parte dos partidos, mas também da parte dos mecanismos de representação dos imigrantes ou de consulta dos imigrantes e das próprias ações de imigrantes, que fazer um debate sobre o porquê desta falta de dinamismo. Portanto, eu penso que, no caso dos portugueses residentes no estrangeiro, a questão da distância e do distanciamento e da desafeição ainda é muito mais acentuada, mas para haver, de facto, uma proposta interessante em relação a isto, é preciso criar um outro dinamismo de relação com as comunidades, que, na minha opinião, hoje é insuficiente. Obrigada. Eu ainda iria colocar agora uma questão ao João Benoit, porque em breve ele terá que se ir embora. Eu acho que está aqui a emergir, acho que há de certa forma um puzzle, porque por um lado há conhecimento de muitos países onde existiram reformas do sistema eleitoral, podem não ter tido impacto sobre a abstenção, ou apenas um pequeno impacto sobre a diminuição da abstenção, mas apesar de tudo elas são efetuadas. E contrasta vivamente com o caso português, que, como o Manuel Meirinho tem vindo a enfatizar, a reforma do sistema eleitoral se debate quase desde a democratização e, na verdade, não houve qualquer reforma, com exceção da diminuição do número de deputados. O que é que pode explicar esta divergência? Há qualquer coisa de específico sobre Portugal que explique esta imobilidade? O que é que se pode dizer em relação a isso, tendo em conta casos existentes de reforma do sistema eleitoral? I would say that indeed it's surprising that you see electoral system reform. There are several, actually I think there are many, not changing from proportional system to majority system, but more minor reforms. You have several of them. But that's surprising, because that's basically Turkey's voting for Christmas. So it's asking someone to change the system that has led to his election. So you ask someone who has been elected under a system, can you change that and opt for a system that may lead you not to be elected again? Or why would you do that? Right. That's very surprising. And that's even more surprising if you want, like in Portugal, a 2/3 majorities of Turkeys voting for Christmas. So you won't get that. So that's very surprising. And so we've tried to explain that. Why would you change that? And it leads to 2 elements. First, it explains why you have more
minor and incremental reforms than major reform. We don't often have a country moving from majority system from proportional representation. With perhaps Quebec is going to be one case. That's one of the promises of the new government of Quebec, but that's really unlikely to happen. So what you see is more modest reform that change a bit of the system. So the system it's like changing from having 15 districts to having 10 districts. That's less complicated. It's already complicated, but it's less complicated. Or you would change from a closed list system to a semi-open list system. So you'll find a way to have that. So that's one element. You'll try. I have a colleague who was talking about the onion model. So that's the idea. If you want to cut the onion, cutting the outer layer of the onion is fairly easy, but getting into the core of the onion is more complicated. So that's one of the ideas. The other idea is that to force turkeys to vote for Christmas, you need pressure. And pressure is coming from citizens. And that's what we have observed, is that when you have dissatisfaction with democracy, and when this dissatisfaction is reaching very high levels, not a bit of satisfaction, not 30, 40% of the voters declaring their dissatisfaction, but when you reach a vast majority of voters who say we're dissatisfied with democracy, then parties get concerned about that. It's a bit the same with turnout. If you're around 65% of turnout, that's still okay. But if you reach 20% of people voting and 80% of people staying at home, then there is something to be done. And politicians get the message, and they know we have to do something. And then they look for anything that would be something. And in some countries, a something would be personalizing reform. In other countries, a something would be the direct election of party presidents, or open primaries, or citizen juries. But they want to show that they've heard that there is a problem, and they try to fix it with institutions. The bad news is that it often doesn't work. You don't restore trust by changing institutions, especially when you change modestly institutions. But I think that's the dynamic. Two dynamics, smaller change, and then kind of panic behavior, which is, oh, there is a problem. We have to do something, we'll do something, and we'll see. And that's also very interesting when you compare over time. You have kind of things that are up a trend, and so at some point, why is it that everybody is talking about primary elections? Why is it that everybody is talking about preferential system? Why is it that 10 years later that would be something else? And that's true for electoral system, but that would be true also for participatory democracy. In the 90s, it was all about referendums. And now it's all about citizen juries with randomly selected citizens. So why is it changing? I think that it's because what is top on the agenda, what is the something that you can do, is changing. Thank you very much. Manuel, então temos que olhar para a introdução da eleição direta do líder, que de facto tem vindo que aconteceu em Portugal a partir de 98, e podemos considerar que isso é a resposta dos partidos à insatisfação que se sente na democracia. Em vez de reformar o sistema eleitoral, optaram por, de certa forma, personalizar ainda mais os partidos? Sim, essa pode ser um tipo de resposta já experimentada em alguns partidos, mas que depois também gera sempre reações negativas. Mas se trouxermos aqui a debate a necessidade de reformar as instituições, sendo que o sistema eleitoral é também uma instituição, mas de natureza totalmente diferente, porque o sistema eleitoral é uma criatura. I have to go. Sorry. Okay. Porque o sistema eleitoral. Como eu estava a dizer, o sistema eleitoral, em boa parte, podemos usar a imagem, é uma criatura tendo como criadores os partidos. Ora, a democracia representativa já se transformou ao longo da sua fundação. Os próprios partidos já se transformaram ao longo desta transformação da sociedade. Os próprios parlamentos, como nós sabemos hoje, são essencialmente parlamentos arena e são menos parlamentos transformacionistas, para usar a tipologia do Polsby, mas não vamos tecnicizar isto muito, e o sistema manteve-se intacto. Há aqui uma equação e manteve-se intacto, porque os atores políticos, como fazem as regras, tendem a conviver com elas, porque na parte em que o sistema eleitoral trata da seleção do pessoal político, satisfaz. Ponto.
Na parte em que ele não satisfaz, ou seja, dos tais resultados como a abstenção, do ponto de vista desta dinâmica de relação entre outras reformas necessárias, como seja a dos partidos, essa tem sido a resposta. Não sei se é a melhor resposta. Ela introduz necessariamente alguma alteração nas regras do jogo, poderá trazer alguma dinâmica mais competitiva, alargar a participação interna. Hoje, há muitos partidos que têm vindo a fazer reformas internas por essa via, alargando inclusivamente a cidadãos a possibilidade de votar. Não direi que é um mau caminho, não pode ser feito só para a comunicação social, ou seja, tem que ser estruturante e acompanhado noutras dimensões da sede partidária. Por exemplo, o Parlamento hoje, já aqui também ouvi falar que é uma caixa de ressonância dos partidos, mas isso sempre foi, não é nada de novo. Desde a sua fundação, nos sistemas partidários, sempre foi assim. O que ele agora é muito diferente daquilo que foi na sua origem. Por exemplo, não se pode combinar uma reforma dos partidos por dentro sem também combinar com as reformas do Parlamento. Já vimos, por exemplo, que houve reformas no Parlamento. Eu lembro na altura que o António José Seguro foi uma reforma importante, mas não se fez mais nenhuma. Quando eu digo que nós temos uma fraca capacidade de inovação democrática, eu pergunto a todos que estão aí, onde é que se alguém se lembra de um exemplo de inovação democrática na democracia portuguesa? Não temos nenhum. E as eleições diretas, eventualmente no sistema de partidos, tudo bem. Mas, por exemplo, algumas dimensões que foram aqui faladas, que são de natureza mais administrativa, hoje no mundo de tecnologias de informação, sobretudo nos registros automáticos, não há nenhuma razão para não fazermos pontualmente. Agora, voltando à questão da Marina, é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. Mas pegando agora no teu chapéu de insider do PSD, concordas com o João Benoit de que o problema é que os partidos não querem, são perus, não vão votar pelo Natal, não vão votar a favor do Natal? O que é que seria o mecanismo para que os partidos estão preocupados com os níveis de insatisfação com a democracia em Portugal e com a abstenção ou não? Dá-nos lá um inside information sobre isto. Estão no discurso oficial, porque isto tem sido a tradição da classe política, e eu alargo isso a toda a classe política, e basta fazer uma análise de conteúdo dos discursos. A única preocupação é no dia das eleições. Aliás, eu estudei isso. No dia das eleições, se há uma espécie de colapso da democracia portuguesa registado, é nos dias das eleições, nas noites das eleições. Se vocês repararem, há sempre, não há líder nenhum que não diga. A abstenção, grande problema, a abstenção, mas isto era na década de 80, não é? Temos que corrigir isto. Depois vem o Presidente da República nos discursos oficiais logo a seguir e diz, desde 75, 76, a abstenção, grande problema. Portanto, do ponto de vista discursivo, sim. Agora, do ponto de vista substantivo, não. Até porque, volta à questão inicial, tecnicamente há hoje estudos, a Marina ainda há pouco tempo fez um, o André Freire e nós já fiz 3 ou 4, na altura que eu estava no Parlamento pediram para fazer uma proposta de reforma do sistema para o voto preferencial com redução do número de deputados. Quando eu fui falar da redução do número de deputados ia-me queimando vivo e, portanto, não é fácil, quando nós olhamos para a dimensão da captura do poder e do exercício, os partidos são muito fechados e não é fácil entrar numa espécie de jardim secreto dos partidos, e todos nós sabemos que quem estuda partidos sabe que há um grande espaço de secretismo. E, portanto, enquanto o sistema servir o interesse da seleção do pessoal político, está tudo muito bem. O dia que houver um colapso nisso e que os eleitores, aí sim, derem mostras significativas que assim não querem, aí sim reforma-se. Obrigada. Joana, não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isto, mais especificamente sobre como é que foi possível, então foi através de uma iniciativa de imigrantes que mudaram o recenseamento automático, mudaram o tipo de recenseamento que era um grande obstáculo ao voto. Isto é um exemplo de um movimento cidadão que muda as regras eleitorais, não a lei do sistema eleitoral. Como é que isso de facto aconteceu? Portanto, nós tivemos uma petição de cerca de 4.000 assinaturas, que para o quadro da imigração portuguesa não é muito, mas a iniciativa em si, simbolicamente, é interessante, que solicitava, entre outras coisas, para a desburocratização dos processos de participação, para a introdução de voto eletrónico,
e essa componente da petição não teve resposta favorável, não é? Portanto, sobre isso, se calhar, depois o Manuel Meirinho pode acrescentar mais alguma coisa, e uma série de outras medidas que tinham a ver com esta questão complexa que é na inserção geográfica dos portugueses, que é muito, como dissemos, é muito heterogénea e abrange as dificuldades com que estes portugueses se deparam quando depois é para concretizar a participação. Parte dessas dificuldades tem a ver também com a alteração da modalidade de votação em cada tipo de eleição. Portanto, para as eleições legislativas, o voto era até agora, até esta alteração, o voto era feito por correspondência. Para as presidenciais e para as europeias, voto presencial. Neste momento houve uma alteração, o recenseamento passa a ser automático, portanto nós tínhamos cerca de 300 mil portugueses residentes no estrangeiro nos cadernos eleitorais, na base de dados dos residentes no estrangeiro. Com esta alteração, todos os portadores de cartão de cidadão português com residência ou com morada no estrangeiro passam a integrar automaticamente essa BDRE, essa base de residentes no estrangeiro. Portanto, passámos de 300 mil potenciais eleitores para 1.300.000, se não me engano, 200 mil, 300 mil, o que altera significativamente o potencial de eleitor. Não sabemos se a isso vai corresponder uma maior participação. É um dos elementos daquilo que era pedido por parte dos portugueses no estrangeiro para facilitar a situação. Um dos aspectos que eu gostava de acrescentar, portanto, uma das coisas que muda nesta alteração do recenseamento automático é, portanto, a possibilidade de constar já diretamente dos cadernos eleitorais e a alteração da escolha do modo de votação. Portanto, neste momento, para as próximas legislativas, que é quando vamos ver na prática como é que vai funcionar isto, e portanto estamos todos muito expectantes para perceber como é que este sistema vai funcionar, é possível aos residentes no estrangeiro pedir antecipadamente para votar de forma presencial nos consulados. E, portanto, vai haver aqui uma dupla possibilidade de participação que também tem sido apontada como uma das soluções para combater a abstenção. Isto é a criação de diversificação dos modos de participação. O modo de voto eletrónico ainda não foi possível. Gostava só de acrescentar um elemento aqui para complexificar um bocadinho a questão da participação política. É que a participação política, naquilo que têm sido os nossos trabalhos e os nossos estudos, está estreitamente interligada também com outros modos de participação. E quando olhamos para a relação que os portugueses têm com o país, os portugueses que estão no estrangeiro, é interessante perceber como é que é essa relação política, mas ela tem outros modos de expressão. O transnacionalismo dos imigrantes portugueses passa, por exemplo, por uma participação muito forte no envio de remessas. Sabemos que as remessas é um dos modos de participação. Com o facto que muitos têm e continuam a ter família em Portugal, a terem investimentos, casas, encontramos também uma percentagem pequena, mas interessante, que mantém relações de trabalho com o país. E também que mantém comunicações com muita frequência com a família, com viagens, etc. Portanto, existem muitos modos de manter a relação com o país que não são só o modo de participação política. É interessante, quando nós decidimos, há uns anos atrás, lançar um inquérito alargado, extenso à imigração portuguesa, queríamos captar os imigrantes que estavam a sair pós-crise, não é? E perceber quais eram as opiniões e a situação específica pelas quais tinham saído do país. Tivemos, e isso é um dos indicadores que nos parece mais interessante, é que o inquérito era um inquérito online e presencial feito em alguns países para onde a imigração portuguesa estava a ser muito significativa. Tivemos 6.000 respostas.
E essas respostas, ou seja, o nível de participação no inquérito em si também é um indicador na minha opinião, naquilo que nos parece, do interesse destes portugueses no estrangeiro em manter o contacto com o país. E depois temos que ter em conta que parte desta imigração não é uma imigração definitiva. Se olharmos para a última década dos dados dos censos, entre 2001 e 2011, cerca de 230 mil emigrantes regressaram ao país. E isso é preciso ter em conta quando pensamos neste sistema de manutenção das relações. Os laços são fortes. Os laços, não é? Muito obrigada aos dois. Eu agora iria abrir ao público para a colocação de questões aos meus dois convidados. Quem é que esteja? Ih, tantas mãos. Boa, boa. Vamos então começar pelo João Paulo Batalha, da Transparência Internacional. Olá, Olá. boa tarde, obrigado pela apresentação. Já agora escuso de eu repetir o meu nome. Eu achei útil e interessante que tivessem começado por referir que a reforma do sistema eleitoral não é necessariamente a reforma perfeita para tudo e mais alguma coisa. Eu acho que nós temos às vezes em Portugal a tentação de discutir as grandes reformas definitivas e não fazer as pequenas coisas. E a reforma do sistema eleitoral é muitas vezes vista como a arma mágica para o combate à abstenção, para a legitimidade da democracia, para o combate à corrupção. E, portanto, eu queria, se calhar, ser um bocado disruptivo e dizer a questão o que é que se pode fazer para lá do sistema eleitoral, e coloco duas questões muito específicas para não ser demasiado vago, nomeadamente em matéria de reforma ou eficácia do financiamento político e das campanhas eleitorais, em que nós temos uma lei que tem vindo a ser, que nunca foi particularmente eficaz em matéria de controlo e que tem sido sucessivamente boicotada e sabotada ao longo dos últimos anos. E outra questão que se tem colocado mais recentemente dentro da dinâmica interna dos partidos, que são as eleições internas e as eleições diretas dos partidos, que não têm qualquer regulação nacional, nem qualquer controle e supervisão externa, e depois vemos imensos fenómenos de caciquismo, de eleitores registados numa duna em Ovar a votar na eleição de um líder partidário, e isso contamina a gênese da democracia, que é dos partidos, que depois têm o exclusivo da representação política. Portanto, gostava de vos ouvir sobre estas duas questões, e já agora, se puder acrescentar uma terceira. Sim, senhora. Exatamente porque se estou a falar de financiamento político, se há área onde o financiamento das campanhas se torna ainda mais problemático e ainda mais difícil de escrutinar, é precisamente nas campanhas fora do país. Já houve casos e boatos e zunzuns e coisas e para além de que temos não só essa crónica de baixa participação, como alimentada por essa crónica de baixa participação, não só a permanência dos mesmos partidos nos dois círculos eleitorais da imigração, mas dos dois deputados, dos mesmos 4 deputados. Ou praticamente sempre os mesmos 4 deputados, o que é um fenómeno quase de caciquismo à antiga portuguesa. E, portanto, uma questão que eu, quer dizer, obviamente nunca estudei, mas gostava de colocar, será útil ver se essa dinâmica com o recenseamento automático muda, mas se não é útil colocar a prazo a questão de se não é melhor eliminar os círculos eleitorais da imigração e permitir aos imigrantes que o queiram recensearem-se nos círculos nacionais de onde são provenientes e fazer a representação da imigração por essa via. Obrigado. Ok. Vamos recolher mais 2 perguntas, porque eu vi várias pessoas. Agora não vejo as mãos. Aqui e ali. E ali. Quem é que tem o microfone? Então, pode ser aqui? Está ali, está ali. Posso? Força. Boa tarde, o meu nome é Eduardo Gaspar. Eu tenho uma questão que tem a ver com se poderá ser benéfico a compressão de alguns atos eleitorais em menos datas. Ou seja, ter algumas eleições agrupadas em determinados dias. E se sim, que eleições é que poderiam ser agrupadas em determinados dias? Eu te recordo na manhã ter havido a questão de umas eleições europeias terem sido feitas na mesma altura das legislativas. Se isso pode ser repetido, se não pode ser, ou se é benéfico ou prejudicial. Obrigado. Obrigada. Ainda mais uma. Aqui em baixo.
Boa tarde, Carlos Escalado. Eu começo por referir uma questão do professor Manuel Meirinho, se a abstenção será um problema ou não. Pelos vistos, para os partidos, ou para os grandes partidos, não é um problema, porque o grande objetivo deles é apenas chegar ao governo. Mas é irónico porque, quanto maior a abstenção, menor é o financiamento dos partidos representados na Assembleia. Isso representa, para os grandes partidos, cerca de 6 ou 7 milhões de euros por ano. Portanto, é estranho que os partidos não se preocupem com esse aspecto. Se calhar porque se financiam de outra forma menos clara. Não percebi bem o valor que deu para os cálculos da implantação do voto eletrónico. Se eram 1,5 milhões ou se é 1,5 mil milhões. Porque se é 1,5 mil milhões, é um valor. Se não, era quase... É esse mesmo. É 1,5 mil milhões. Quanto à abstenção dos portugueses residentes no estrangeiro, a questão é, justifica-se manter fixo o número de mandatos pelos círculos, especialmente pelos círculos eleitorais, se de facto os imigrantes, apesar do interesse de uma minoria, acabam por não ir votar, porque é que se mantém fixo o número de deputados que lhe podem ser atribuídos? Ainda, já cá não está o Jean Benoit, mas pelos vistos a melhor forma de reduzir a abstenção será abstermos-nos todos, porque aí os partidos preocupam-se. Será isso? Obrigada. Querem responder então agora? Podemos Queres que eu comece? começar pela Joana agora? Vamos começar pela Joana? Pode ser. Então, para fazer aqui uma ponte com aquilo que foi dito sobre a questão do recenseamento automático e do que isto pode vir a alterar. Para já, existe um potencial de maior peso dado ao Círculo da Europa, que é preciso ter em conta, até porque é nesse círculo na Europa que temos visto o sentido de voto estar mais equilibrado entre PS e PSD. Portanto, com esta alteração, o Círculo da Europa passa a ter um peso maior. Nós sabemos também, do ponto de vista daquilo que são os nossos dados sobre a presença de portugueses residentes no estrangeiro, nos países europeus, que eles situam-se em cerca de 60% da nossa imigração atual está na Europa, e por isso há este desafio para os partidos para esta próxima eleição. Não sabemos se eles vão participar mais, isso é evidente. Também dizer que a questão para mim não passa apenas pelas campanhas. É evidente que ao longo do trabalho que fizemos aparecem casos de preocupações com o financiamento de campanhas, mas pelo que temos visto, a questão da participação dos portugueses é muito mais... tem muito mais fatores na base, e eu queria só, por exemplo, dar aqui uma nota. Quando nós fizemos este inquérito à imigração portuguesa, os 3 principais fatores que os portugueses que saíram do país nos últimos anos apresentavam para sair do país, o primeiro era: não via futuro para mim no país. O segundo é não ver possibilidades de dar expressão à sua carreira. E o terceiro é querer fazer novas experiências. E eles são os 3 bastante diferentes entre si, não é? Portanto, 2 deles estão relacionados com uma dificuldade por parte destes portugueses de verem futuro para si e para a sua carreira profissional no país, nomeadamente naquilo que podemos dizer que é a adequação entre o mercado laboral e aquilo que são as qualificações, as competências e as especializações desses portugueses. Parte desta imigração é também uma imigração que apresenta como fatores fazer experiência e outras coisas que sabemos são características também de uma determinada faixa etária, idade, etc. E que estava mais patente até no caso da imigração para países como Angola, Brasil, etc. Relativamente à questão colocada, é preciso, houve sempre uma certa cautela, porque chegou a haver reivindicações de que os
portugueses residentes no estrangeiro deveriam poder eleger até um maior número de deputados, e mesmo não tendo estado próximo do modo como esses processos foram definidos, aqui talvez o Manuel Meirinho possa dizer alguma coisa com mais propriedade, mas eu penso que houve sempre uma certa cautela porque o peso da imigração é muito grande e, portanto, retirar a regra de uma limitação de mandatos pode ter consequências que não se sabe bem quais é que são, não é? E, portanto, penso que houve uma certa cautela em quem definiu este tipo de sistema neste sentido. Obrigada. Obrigada. Manuel, queres então tentar responder às questões que foram colocadas para ti? Muito obrigado. Começava precisamente pelo Carlos Calado. Esta questão do número de deputados fixo nos círculos da imigração, então, círculos que não são contíguos, primeiro tem a ver com uma questão técnica, porque se aplicarmos a regra da proporcionalidade, dá um círculo uninominal que é proibido pela Constituição, portanto não podemos ter um deputado. E, portanto, não se aplica a regra da proporcionalidade exatamente por causa disso. Nós vamos ter um problema muito breve com o nosso sistema eleitoral para a Assembleia da República, porque temos já distritos. Porto Alegre está quase a entrar no limite de um ciclo uninominal, sabem, elege 2, tem o custo por deputado mais alto da União Europeia, e, portanto, como sabem, o custo por deputado tem a ver com quantos votos são necessários para eleger um deputado em função da magnitude do círculo. É fácil de perceber, em 47 em Lisboa é preciso 1,5%, 1,47% para eleger um deputado, e por isso é que nós vemos como é que se agregam as campanhas eleitorais dos partidos nos grandes círculos, sobretudo os pequenos, e, portanto, é uma questão técnica, em primeiro lugar. Se aplicarem a regra da proporcionalidade pelo número de eleitores inscritos, dava 0,2 deputados, como não podemos partir nenhum deputado em 0,2, portanto a questão é eminentemente técnica. E é política pelo travão dos 2, para exatamente não gerar uma excessiva desproporcionalidade, porque na verdade num círculo com tão poucos deputados, depois havia a questão mais política da representação em função do número de cidadãos portugueses e imigrantes é de outra natureza, mas ela tem estado desde 76 e, na verdade, não tem sido um problema pela questão da quantidade. Mas o problema é mais técnico. A questão da hipotética possibilidade de só com 100% de abstenção é que os partidos se preocupariam. O problema não é tanto esse. Eu, no início, coloquei a questão assim. Talvez nós estejamos a dar demasiada importância à abstenção e esquecer de um conjunto tão diversificado de instrumentos de participação política e cívica que devem ter igual atenção. E enquanto não calibrarmos toda esta rede de instrumentos que hoje os cidadãos têm nas democracias modernas de participarem, significa que nós achamos que é um pecado mortal na democracia a abstenção e esquecemos o resto. Eu sou contra isso, já disse no início, a saúde da democracia tem que ser lida do ponto de vista global. E há um conjunto de áreas onde nos falta totalmente inovação democrática, precisamos ser mais inovadores na nossa democracia, recorrer a instrumentos que complementam a questão do voto. O voto, já disse no início, não vale a pena cansar mais, nem sequer foi pensado para ser um grande indicador de participação. No início, aliás, os partidos até ficavam contentes com poucos votos, e não vamos recuar agora aos partidos, ao início dos sistemas eleitorais. Mas o ponto é este. Que peso devemos dar à abstenção e que peso devemos dar hoje aos novos instrumentos de participação política e cívica? E o mapa de instrumentos de participação política e cívica hoje é tão diversificado que, se menosprezarmos essa rede de instrumentos, quer técnicos, quer sociais, quer locais, significa que estamos a perder uma abrangência de vertentes de atração dos cidadãos e de reganharmos os cidadãos para a democracia e a combater uma espécie de fantasma que nunca poderemos combater desta maneira, porque o problema da abstenção, para além disto, é um problema estruturante. Ninguém vai corrigir este problema na próxima década. E, portanto, não podemos centrar 100% da nossa energia a tentar corrigir o problema, esquecendo tudo o resto. Foi bem colocada a questão do financiamento. A questão que te levantou, também para não ficar sem resposta, da redução dos votos, então assim os partidos, isto é uma espécie de paradoxo. Qual é o sentido dos partidos estarem a não lutar para aumentar o número de votos, porque isto tem um reflexo depois no financiamento. Temos que analisar essa questão de outra maneira. O financiamento, eu estudei isto por acaso na questão da reforma da transparência, cresceu até um ponto em que se tornou insustentável e houve vários casos, não vale aqui perder tempo, e depois entramos numa espiral
de melhoria da legislação e de redução muito grande dos financiamentos dos partidos e das campanhas eleitorais. E hoje temos uma lei melhor, ainda muito criticável, mas uma lei substancialmente melhor do que tínhamos em 93 e por aí fora. Mas como se alterou também a forma como se fazem as campanhas, a dependência financeira dos partidos para suportar essencialmente a sua máquina eleitoral é hoje menor, porque também as redes sociais, há novas formas de fazer comunicação política muito mais barata e, portanto, porque é que os partidos também aceitaram, em certa medida, houve uma pressão social muito grande, porque houve muitos casos, fazer a reforma da transparência. Para mim, a reforma da transparência é a reforma do financiamento dos partidos. E houve uma altura em que nós tínhamos quase uma reforma da lei do financiamento mês a mês. Eu tenho isto publicado num livro, quem quiser vê lá, e, portanto, no fundo foi uma reação dos partidos a uma série de casos, o João sabe perfeitamente, mas qual é o problema substantivo? A mudança da forma como se captura o voto leva necessariamente também a uma mudança das fontes de financiamento. E essa redução, nós temos casos, toda a gente sabe, porque liga ali com a sua questão, em que as campanhas, quando eram bem feitas, geravam lucro puro, não é? E estão registados no Tribunal de Contas. E, portanto, imagine-se o que era exatamente na primeira fase da nossa lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, são duas realidades diferentes. Quando as subvenções, por exemplo, estavam indexadas ao indexante de apoios sociais, como é evidente, e quanto não reduziram o indexante, está a ver o que era uma lei progressiva, e quanto mais votos, com estas alterações, esse problema foi corrigido. Podemos discutir se a lei é melhor ou pior, mas essa questão agora já não se põe nesses termos. Portanto, não há uma relação entre os partidos lutarem por ter mais votos, porque isso significa ter mais dinheiro, até porque se der lucro tem que devolver ao Estado. E antes não existia. Se vocês forem ver aos destinos das contas das campanhas eleitorais, o professor Cavaco Silva teve que, na altura, não era obrigado a devolver, entregou a uma instituição de solidariedade social. Hoje este problema já não se coloca e, portanto, é logo abatido. Portanto, houve também alterações que levam a esta não relação direta. A pergunta do Duarte, juntar eleições, eu discordo, pessoalmente discordo, porque a natureza das eleições, creio que o caso que referiu foi das europeias com as legislativas, e foi por uma questão ali de calendário, de acerto de calendário, portanto não tem, porque a natureza das eleições é diferente, o processo de competição e de seleção é também diferente, como sabe, por exemplo, as eleições europeias trabalham em círculo nacional único, enquanto que as legislativas em círculos plurinominais. O processo de recrutamento para as listas é diferente, o processo de votação também é diferente e, portanto, eu sou adepto, ainda por cima, a natureza dos órgãos em causa também é totalmente diferente. Aliás, como sabem, as eleições, sejam elas as regionais, sejam as locais, sejam as presidenciais, europeias e para a Assembleia, são estruturalmente diferentes, portanto, não há proximidade na natureza. Eu sou adepto que não se faça isso, para evitar uma série de contaminações de outra ordem e de indistinção por parte dos eleitores do que é questão. Claro que para os partidos e para a máquina eleitoral às vezes dá jeito, mas do ponto de vista do eleitor, creio que não. Depois, só para também não cansar muito, falou na reforma do financiamento e na questão das eleições internas. Eu sobre as eleições já falei um bocadinho. Repito, eu estudei muito a reforma do financiamento. Hoje temos uma lei de financiamento dos partidos e das campanhas que podendo ser melhorada em algumas dimensões de controle e de prestação de contas, que eu acho é um problema que nós temos na nossa democracia, daqueles que eu falei no início, a propósito da dimensão da qualidade, é o problema da prestação de contas. E a prestação de contas democrática tem a ver com várias dimensões. Provavelmente uma das dimensões onde há maior crítica por parte dos cidadãos e desafeição terá a ver com este problema da prestação de contas, nessa dimensão, noutra dimensão, na própria relação entre aquilo que se promete na campanha e aquilo que se faz depois na ação política, numa série de outras dimensões. Nós temos uma democracia fraca na dimensão de prestação de contas, onde cobra as dimensões da transparência. E a questão das eleições internas, eu recordo só um caso, e eu há bocado até exagerei um bocadinho a dizer que não tinha havido reformas no sistema eleitoral. Na verdade não houve, mas esqueci-me de uma. Houve uma reforma nas eleições autárquicas em que permitiu que os independentes pudessem candidatar-se e disputar as eleições. Provavelmente foi a reforma que gerou maior input para dentro do sistema e hoje, ao nível das juntas de freguesia, eu deixei de estudar isso, ainda fiz para a tese de mestrado e uma parte para o doutoramento, mas deixei de estudar.
Mas se houve uma reforma que, do ponto de vista das possibilidades e dos instrumentos de participação, gerou uma grande possibilidade de dinamizar redes locais de disputa, foi exatamente as eleições. E com consequências positivas para a participação eleitoral, como foi apresentado hoje. Exatamente. E aí, pelo João Cancelo. exato, eu não estive cá, mas até ia perguntar depois ao Pedro se tem algumas medidas disso, mas creio que houve algum incremento. Mas logo a seguir, sobretudo nas autarquias, nas juntas a realidade é outra e não deve ser misturada. Mas logo a seguir, os partidos, a propósito da questão que falávamos também há bocado e que foi levantada também, em certa medida, as máquinas partidárias aproveitaram e canibalizaram a reforma. E esse também é um problema que temos que enfrentar, ou seja, quando eu há bocado estava a falar também na reforma dos partidos, uma espécie de uma aceitação das regras do jogo, mas o processo de canibalização nas autárquicas, do ponto de vista dos independentes, como sabe, é um caso de estudo. Eu deixei de o estudar e vou ter que, quando deixar as minhas funções, ver se retomo isso. Portanto, voltamos à dimensão que levantou, que eu creio que tem toda a razão ao colocar. O problema é, das várias dimensões que nós podemos estudar, a questão da qualidade da representação política, uma delas é a prestação de contas. E, aliás, as taxas de participação ou de abstenção nas eleições europeias, que são catastróficas do ponto de vista numérico, embora eu já tenha relativizado o problema do valor da abstenção, tem muito a ver com a questão da distância ao poder. E a distância ao poder mete-se muito por esta questão da prestação de contas. Provavelmente será uma das boas reformas que a democracia, em termos de inovação democrática, terá que fazer. Nós hoje prestamos muitas contas, mas é instituições. Reportamos tudo o que é tribunal, entidades de inspeção daqui e dali, mas reportamos muito pouco aos cidadãos. E a prestação de contas, em regra, é de 4 em 4 anos. Esse poderá ser um problema, provavelmente aparece nos indicadores de desafeição democrática e por aí fora. Marina, tem que me Vamos calar, continuar senão... aqui com outra ronda de perguntas. Por favor, vejo 2 braços levantados, 3. Podemos começar aí atrás, com a colocação lá atrás mesmo. Sim, por favor, pode começar. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer desde já ao painel pelas intervenções que claramente foram bastante pertinentes para a discussão que temos aqui a ter hoje. Eu vou começar a minha intervenção por dizer que nós, nas democracias liberais ocidentais, nós temos uma espécie de imperativo categórico acerca de ir votar. Ou seja, nós para sermos bons cidadãos nas nossas democracias, temos que obviamente, ir votar. A métrica que eu vou aplicar aqui em toda a minha intervenção, espero não ser demasiado longo, é uma coisa que o professor Manuel Marinho já referiu de relance. É que votar não é a única forma de ativismo político que nós temos dentro de uma democracia liberal. Ou seja, a alta abstenção não significa necessariamente que não haja uma alta participação política por parte quer de jovens, quer dos adultos, quer das pessoas mais idosas. Portanto, o que eu quero dizer é que muita gente, e com especial enfoque na população mais jovem, virou-se para meios alternativos e formas diferentes de passar aquilo que é a sua agenda política para os decisores políticos. Portanto, nós olhamos para manifestações, olhamos para protestos, demonstrações, o que quer que seja, e muitas vezes, quando nós vamos ver as imagens desse tipo de ativismo, nós vemos pessoas muito mais jovens, quer a organizar, quer a participar nestas mesmas manifestações, com o intuito de fazerem passar aquilo que são as suas necessidades e aquilo que querem que seja ouvido por parte das nossas elites políticas. E isto, a nível dos jovens, eu queria dar talvez duas linhas de análise que podem eventualmente ser mais discutidas por parte do painel. A primeira seria, eventualmente, o desencantamento que as gerações mais jovens têm com os catch-all parties, como são definidos por Otto Kirchheimer, e que leva, eventualmente, os jovens, quando vão votar, no momento em que há esse desencantamento com partidos do centralão, digamos, em Portugal são partidos como o PS e o PSD, há uma certa tendência
para adotarem os extremos ideológicos. Isto é particularmente relevante na Europa atual. No caso francês, tivemos a Frente Nacional de Marine Le Pen e tivemos Mélenchon da parte da extrema-esquerda. Na Áustria, os jovens deram bastante preponderância a candidatos jovens de extrema-direita. Na Holanda aconteceu a mesma coisa. Na Alemanha temos a Alternativa para a Alemanha, que também foi muito apoiado pela massa mais jovem. Portanto, o que se depreende aqui é que quando aparece um candidato anti-sistema e aparece um candidato anti-establishment, esse candidato recolhe mais apoios dos jovens. Novamente, e por vezes estes candidatos chegam mesmo ao poder, como foi o caso do Movimento 5 Estrelas na Itália. A segunda análise que eu vou dar a isto é uma questão que eu vou pegar, que é da estagnação das instituições democráticas, que vai um bocado na linha de análise da tese de Francis Fukuyama, que é o fim da história e o último homem, em que basicamente se advoga que os sistemas democráticos que nós temos atuais são as melhores formas de sistema político e a tal vontade a vontade política que foi referida há pouco por parte do painel talvez não exista, porque não haja muita necessidade de justificar à população que este é o melhor sistema onde vivemos, e desta forma não há muita vontade de se fazer as tais reformas que nós consideramos essenciais para melhorarmos as nossas democracias e melhorarmos as suas falhas estruturais. Portanto, a minha pergunta mais direta que eu vou fazer ao painel é até que ponto é que as altas taxas de abstenção, e tendo em conta que está a haver uma renovação geracional daquilo que é o eleitorado, até que ponto essa abstenção não pode ser justificada por um certo êxodo para meios alternativos de ativismo político? Obrigado. Muito obrigada. Vamos então recolher mais questões. Havia outras pessoas com o braço no ar. Sim, eu pedia que fosse um bocadinho mais sucinta, se fosse possível, do que o colega anterior. Obrigada. O meu nome é Beatriz. Boa. As campanhas eleitorais, será que são as adequadas, visto que temos tanta taxa de abstenção? Porque se há tanta abstenção, será que não deveríamos ouvir... Campanhas. Peço desculpa. Será que não deveríamos ouvir quem se abstém também? Tentar ouvir aquilo que eles têm a dizer para também conseguir corresponder àquilo que eles procuram? Obrigada. Boa tarde. Tá? Okay. O meu nome é Camila Lobo. Na linha do que o colega ali estava a dizer, eu queria também notar, ou seja, isto já foi dito, mas eu queria notar, nós estamos a dar uma grande ênfase à questão da representatividade, mas também já percebemos ao longo do dia de conferências que o problema da abstenção está ou estará diretamente ligado à crise contemporânea da democracia, e essa crise é precisamente uma crise da democracia representativa. E isso foi algo que precisamente os partidos populistas perceberam antes de nós todos, e portanto temos partidos como o Ciudadanos em Espanha ou o Movimento 5 Estrelas em Itália a defender já mecanismos de democracia direta que os nossos partidos tradicionais aparentemente têm muita resistência e são possibilidades que não nos oferecem. A minha pergunta é, porquê que será que isto acontece? E porquê que será, ou seja, neste sentido, quais serão os perigos da democracia direta assim apresentada, portanto, por partidos populistas, e será que há alguma forma de a conciliar com a democracia representativa e com a participação política tradicional, ou seja, eleitoral? Obrigada. Muito obrigada. Acho que podemos juntar mais uma. Havia aí um braço no ar de um senhor... Senhor Jorge. Eu vejo mal daqui. É o colega orador. A minha pergunta é muito simples e refere-se aos 1,5 milhão de 1,2 milhão de portugueses no estrangeiro recenseados. É certo que nas eleições legislativas eles continuarão a não eleger mais do que 4 deputados, porque a Constituição aí não exige proporcionalidade, mas a verdade é que nas eleições presidenciais não há círculos, não é? E, portanto, um homem, um voto.
certo? E, sendo assim, numa eleição presidencial muito competitiva, pode dar-se o caso de ela ser decidida no estrangeiro. Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Então, vou voltar a dar a palavra à Joana Azevedo para comentar estas questões e a seguir o Manuel Meirinho no fim. Começo com a questão colocada e, de facto, ela é muito pertinente, porque o que nós vemos hoje na imigração portuguesa é um grande dinamismo de outros tipos de modos de participação. Desde logo nas redes sociais. As redes sociais tornaram-se um dos mecanismos de participação mais interessantes. Temos, por exemplo, redes como os Tugas em Madrid, que se auto-organizam para conseguir encontrar casa, são verdadeiras redes de contactos profissionais, contactos para encontrar casa, até para vir votar em Portugal. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que parte dos residentes no estrangeiro, na verdade, mantêm residência em Portugal. E também se organizam para vir votar a Portugal. Há, aliás, até, com pouca expressão, mas até há alguns pedidos de que as possibilidades de participação eleitoral se alarguem, por exemplo, às eleições autárquicas, porque, para alguns portugueses, a relação com o local de origem, com a terra, é forte e tem alguma expressão. Mas, de facto, existe um grande dinamismo e se nós repararmos, por exemplo, eu estou particularmente mais atenta aos média, por via da área das ciências da comunicação, e se nós repararmos, por exemplo, agora, quando foi proposta uma medida de alteração do IRS para os emigrantes, se formos ver as caixas de comentários, estão cheias de emigrantes a dar a sua própria opinião sobre essas medidas. Portanto, existe alguma vontade de participação e existe alguma participação via outros mecanismos que é preciso ter em conta e que podiam estar na base de uma estratégia diferente para relacionar-se com a questão da participação. Para responder à Beatriz sobre a questão do ouvir quem se abstém, de facto não fosse esse um mecanismo muito dispendioso para nós, já teríamos feito um inquérito para perceber qual é que é, do ponto de vista dos residentes no estrangeiro, o seu posicionamento e a questão da abstenção. Se bem que aqui é preciso ter em conta que nem toda a abstenção dos residentes no estrangeiro vai ser neste momento verdadeira abstenção, porque alguns podem genuinamente não estar interessados em participar. Portanto, eu penso que temos que ter uma capacidade de auscultação e de criar mecanismos para dar resposta às necessidades de participação dos que querem participar, mas também ter em conta que uma parte de nossos emigrantes podem não querer participar e isso é natural e até podem querer participar no país onde estão agora inseridos. Por fim, relativamente à questão da participação nas eleições presidenciais, se calhar pedia aqui ao Manuel Meirinho para, não querendo cometer nenhum erro sobre esse aspecto, que pudesse dar aqui uma achega. Muito obrigado. Eu não sei se percebi bem a sua questão, peço desculpa, provavelmente foi quando pegou no microfone. Se os 1,2 milhões de portugueses que agora podem potencialmente votar, se todos os votos contam para o resultado final nas presidenciais. Como sabe, nós temos 4 deputados para as legislativas, porque isso tem a ver, desde logo só uma nota para perceber o que é que justifica termos deputados nos chamados círculos da imigração ou círculos de base não regional. Uma coisa é a justificação e outra coisa é depois tecnicamente ajustar aos 2 sistemas eleitorais que incorporam o voto dos imigrantes, todos os outros não incorporam. A justificação é a chamada questão da ligação à terra ou à pátria e daí até haver o movimento eventualmente de se poder votar nas autárquicas. E aliás, já houve casos
conhecidos de autocarros que foram buscar imigrantes e que os trouxeram às terras, nomeadamente de terras mais próximas, mas esse é outro problema. Portanto, a justificação é uma justificação, se quiser, um certo até paternalista da questão da ligação. Os 4 deputados eu já expliquei há bocado, no caso tem que ser assim por causa da questão se aplicássemos a personalidade daria círculos uninominais, o que é impossível. Estes deputados têm uma função de equilíbrio, muitas vezes nas maiorias dos partidos, muito interessante, não vamos agora entrar por aí. E no caso das presidenciais, como sabe, não há círculo eleitoral, não é o círculo nacional único, é uma campanha muito personalizada, portanto não faz a diferença, não é por aí que se faz a diferença. Portanto, eu não vejo nenhum problema de maior do ponto de vista do próprio sistema eleitoral que o facto de ser 1.2 ou ser 800, 1000, isso pouco faz a diferença. Eu peço desculpa porque eu estou a fazer esta explicação, porque na verdade a questão de fundo colocou, mesmo depois daqui da sua tentativa, mas quer dizer, não há nenhum problema do ponto de vista dos resultados, porque é assim, quando nós aplicamos, repara uma coisa, quando um voto entra na urna, o voto entra com ele a nossa vontade, mas quando sai da urna de voto, sai de lá a vontade coletiva. Portanto, a questão do voto contar ou não contar nunca se coloca. É o problema que eu ouvi há bocado aqui falar dos votos, uma espécie de cadeiras vazias na Assembleia. Isto não tem sentido nenhum, absoluto, porque isso não corresponde a uma escolha. E tem que haver uma escolha positiva, de outra maneira não tínhamos representação. Portanto, quando estudamos este problema se os votos contam ou não, é preciso olhar que quando nós chegamos à urna e colocamos lá o nosso voto, isso representa a vontade individual. Mas quando abrimos a urna já não está lá a nossa vontade individual. Ela desapareceu, está lá a vontade coletiva. E quando os contamos, não contamos a vontade de cada um, mas sim a vontade da nação. Portanto, o voto contar ou não contar é muito difícil de explicar por essa via. Para acelerar, que eu parece que temos que acabar, não é? Ou então acabamos mesmo. Sim, eu queria apresentar as sondagens, mas ainda tens 1 minuto ou 2, para depois vocês comentarem as sondagens brevemente. Para a Beatriz, muito rapidamente, as campanhas, é Beatriz, não é? A primeira questão de ouvir quem se abstém, eu acho que não tem sido feita outra coisa em Portugal se não ouvir quem se abstém, porque a quantidade de estudos para caracterizar a abstenção é exatamente, sobretudo estudos qualitativos. O Pedro deve ter para lá, para aí quê? Quantos megas tens lá, Pedro? Mas quer dizer, não há fenómeno mais estudado em Portugal do que a abstenção. Basicamente estuda os abstencionistas, as motivações, uma série de coisas. É como a reforma do sistema eleitoral, se colocarem, digamos, de um lado, do outro, o que é que se tem estudado do ponto de vista da reforma do sistema eleitoral para a Assembleia da República, e não só, mas sobretudo para a Assembleia, e do problema da abstenção, eu direi que, desse ponto de vista, seremos a democracia certamente mais rica da União Europeia, porque não nos faltam estudos, aliás, temos aqui muitos especialistas. Portanto, conhecemos bem, de forma longitudinal, como é que estes abstencionistas e as razões da abstenção. Quanto às campanhas, é fácil também, muito rapidamente. As campanhas, nós hoje estamos, aquilo que se pode dizer, na terceira vaga da comunicação política, que é muito orientada para a personalização e para o uso de tecnologias e técnicas de comunicação altamente personalistas. O paradoxo disto é que, com esta transformação de campanhas altamente personalizadas e com o recurso à tecnologia mais tecnológica para o pleonasmo possível, ou seja, muito mais fácil de captar a atenção dos jovens, as taxas de abstenção são precisamente nessas idades. Portanto, a forma como se faz campanha na relação com a abstenção também não é uma relação direta e não é por aí que nós a diminuímos. E isso, como a Marina me estava a pedir para eu acabar, o Tomás, que veio para aqui trazer o nosso amigo Fukuyama, e eu só lhe digo, Tomás, que é meu aluno, o Fukuyama não tinha razão. O Fukuyama ganhou muito dinheiro, ficou rico a publicar O Fim da História e O Último Homem, fez conferências em todo o mundo a declarar o fim da história, mas só que não tinha razão. E por aí me fico. Portanto, não confio muito no Fukuyama, é preciso ler a seguir, mas a questão que levantou das formas não convencionais, acaba só, Marina, se me permites, as formas não convencionais para a desempenhação política não podem ser vistas como uma alternativa ou substituição das tradicionais. E tem sido muito essa a forma como nós temos trabalhado formas tradicionais e novas formas. Não podem ser entendidas como substituição, mas sim como complemento. E é nesta diversidade
que nós podemos melhorar muito daquilo que são as dimensões de participação cívica e política, porque elas servem interesses diferentes. Há bocado não falei no voto eletrónico dos 1,5 milhões. É um valor que eu estimo, mas há 7 ou 8 anos o Pedro pode corrigir, o valor estimado entregue ao Governo era de 900 mil para a parte técnica. Para a parte técnica. Muito bem. Vamos então terminar este painel, mas antes disso apresentamos aqui o resultado de uma sondagem que foi sendo realizada ao longo do dia. Se for possível colocar os resultados dessa sondagem. Ao longo do dia tivemos aqui umas dezenas de alunos do Concelho de Cascais e de pessoas interessadas na questão da abstenção e, portanto, a primeira questão que foi colocada é de que, se houvesse possibilidade generalizada de votar de forma antecipada, a abstenção iria ficar na mesma, diminuir ou aumentar. Eu desconfio que os participantes estavam bastante atentos à intervenção do André Blais, que explicou logo no primeiro painel que os estudos indicavam, de facto, que contraintuitivamente a abstenção não diminui de forma substancial, apesar de haver voto antecipado. Portanto, estavam bastante atentos ao professor André Blais. E o que é que... Pode passar à segunda questão? Portanto, acho que já tivemos mais de 100 participantes neste pequeno inquérito. A quem pertence a responsabilidade pelas elevadas taxas de abstenção? Aqui os inquiridos bastante magnânimos, dizendo que é uma responsabilidade partilhada. Estamos aqui a pensar, não é, se isto depende da procura ou depende da oferta. Da parte da manhã falámos mais dos fatores explicativos da procura, ou seja, que explicavam a abstenção, e da parte da tarde estivemos a falar mais dos políticos e dos partidos. E, apesar de tudo, 61% considera que este é um problema de responsabilidade partilhada. E, em terceiro lugar, por vezes é durante as campanhas eleitorais que os cidadãos se envolvem mais na política. Qual das seguintes opções é válida no seu caso? E isto é bastante significativo também. O veículo primordial de informação em Portugal, de informação política em Portugal, é a televisão. 77% viu notícias sobre a campanha na televisão. 50%, apesar de tudo, acho isto bastante interessante como valor, leu notícias sobre a campanha no jornal. E depois, percentagens bastante inferiores de um envolvimento mais próximo com a política, seja lendo os programas partidários ou tendo sido contactado por um partido, indo a um comício. Portanto, não é uma amostra representativa, são 102 inquiridos aqui presentes que tiveram a simpatia de responder ao inquérito, mas talvez seja um ponto de partida para o nosso próximo painel, que vai então fechar esta conferência. Muito obrigada a todos. Obrigadíssima.